Sou o professor Josenal de Oliveira e nosso objetivo é tornar fácil o que parece complicado. Bem, suponha que você tem uma variável float, posso chamar ela de P, representando um preço de algum produto, um custo, uma medida de comprimento, seja o que for. Vou inicializar essa variável com o valor 15,75, como um exemplo. Então, esse valor 15,75, que aqui na camada, né, da linguagem C++, onde nós estamos, sabemos que para nós é 15,75, mas internamente, quando eu falo internamente, lá na unidade central de processamento, na unidade lógico-aritmética, nos elementos de memória do computador, esse valor vai ser armazenado como algo binário, na linguagem binária, cujos elementos são 0 e 1. Todas as palavras são representadas pela combinação de zeros e uns. Então, como é que será que isso acontece? O tipo float, ele representa um padrão, e é representado como um padrão chamado padrão de precisão simples, do inglês single precision. E ele possui o tamanho de 4 bytes. A gente pode ver isso aqui. Eu posso, por exemplo, imprimir essa variável na tela, exibir essa variável na tela, exibindo aqui o tamanho que ela tem com a função sizeOf. E eu posso exibir em bytes ou multiplicar por 8 aqui e exibir esse valor já em bits. Pular uma linha aqui e vamos ver o resultado. Aqui colocar o namespace standard. Então, 32 bits, 15,75. O gerenciador de memória aloca 32 bits para guardar essa variável. Mas como esses 32 bits representam esse número? Como é que isso é feito? Existe uma ferramenta que eu costumo utilizar e recomendo, que é a ferramenta de conversão. Todos esses sites estarão na descrição do vídeo. Uma ferramenta de conversão do I3E754, que é o padrão que define a forma de representação de precisão simples e precisão dupla, que seria o double. O tipo double, aqui na linguagem C++, né? Se eu criar uma variável double aqui, eu estou usando precisão dupla, que utiliza, no caso, 64 bits. Da mesma forma, eu posso exibir esse comando aqui, pedir para ver, no caso da variável x, e aqui eu peço para exibir o double. E, para efeito de comparação, nós temos aqui, reclama que x não está inicializada, então ele dá um warning aqui, então a gente pode inicializar x, ele corrige esse warning, então temos aqui o valor, porque eu pedi para exibir x, mas x não tinha valor definido, né? Com 64 bits. Ok? Então, o dobro, né? Mas, para este vídeo, vamos nos deter a precisão simples. Então, uma ferramenta como essa, eu posso escrever, sem entrar em detalhes aqui, né, sobre a forma de representação, que nós ainda não detalhamos, mas a gente consegue ter uma visão geral de que existem, neste padrão, 3 dados. Se a gente pensar isso aqui como uma estrutura de dados, a gente tem 3 campos.
O primeiro campo seria o sinal, que tem um bit, e aí o padrão define 0, bit 0 para representar número positivo, bit 1 para representar valores negativos. O expoente, com 8 bits, ou seja, 1 byte para representar esse expoente. E uma mantissa, que também é chamada em alguns livros de significante, significado, ou fração significativa, com 23 bits, no caso da precisão simples. Então, se eu venho aqui nessa ferramenta e escrevo o número 15.75, que é o nosso número de interesse, ele já faz aqui uma mágica para nós, né? Na verdade, não é mágica nenhuma, é um algoritmo de representar esse número desta forma. Esta é a representação I3E754, também chamada mantissa expoente, precisão simples. Então, nós podemos ver aqui, ó, que esse primeiro bit é o sinal, porque é o número positivo. Os próximos 8 seria o expoente. E os próximos 23, a começar desse 1 aqui, seria a mantissa. E aqui ele traz também uma representação hexadecimal. Então vamos verificar como realizar esse procedimento aqui. Então vamos para a lousa. Bem, já estou aqui na lousa, então nós temos aquele quadro que vimos ali na ferramenta, representação em ponto flutuante, né, de onde vem a palavra float, floating point, e aí nós temos essa estrutura de dados. Né? Então, se a mantissa tem 23 bits, precisão simples, a gente começa a numerar o índice aqui, ó, o índice dos pesos. Né? Então, a gente tem aqui o índice 0, aqui nós teríamos o índice 22, que seria o último bit da mantissa, o bit mais significativo, MSB, seria o de índice 22. E o menos significativo do índice 0, chamado LSB, da mantissa. O expoente, representado por essa letra E, que seria o ESão, né, eu posso chamar aqui didaticamente de ESão, começaria no 23 e terminaria no índice 30. 30 menos 23, 7 mais 1, 8. Então nós temos aqui 8 bits, 1 byte. E aqui, por último, o índice 31. Então, de 0 a 31, nesse conjunto todo, eu tenho meus 32 bits, ou 4 bytes. Então, vamos entender como escrever isso aqui, como fazer essa representação. Então, nós temos o número 15.75. O número 15.75 ele tem uma parte inteira, isso aqui está na base 10, ele tem uma parte inteira e ele tem uma parte fracionária. Nós podemos decompor dessa forma, chamar isso aqui, por exemplo, de um certo A e isso aqui de um certo B, e converter o A para binário e o B para binário. Então, a conversão da parte inteira, então eu vou separar aqui, ó, parte inteira e a parte fracionária. Então, a parte inteira, que é o 15 decimal, eu quero converter isso para binário. Então, vai ser o meu A, o mesmo A, só que na base binária, escrito em outra base. Então, existem dois algoritmos bem conhecidos, que é o método das potências e o método da divisão sucessiva. Eu vou usar aqui o método da divisão sucessiva por 2. Então, divisão sucessiva por 2, que é o método que de fato é implementado pelo hardware, fazer essas divisões por 2. Tem uma eletrônica que faz isso aqui, na unidade lógico-aritmética. Então, nós temos aqui o 15 dividido por 2,
Isso aqui dá 7, sobra 1. Isso aqui por 2 dá 3, sobra 1. Isso aqui por 2 dá 1, sobra 1. Então eu pego o último quociente pelo método da divisão sucessiva e volto em direção ao primeiro resto. Então eu faço a leitura inversa do último quociente, 1, para o início. Então eu posso dizer que o meu A, que era o meu número inteiro 15, na base 2 é 1, 1, 1, 1, lendo desta forma. A parte fracionária, nós temos agora o algoritmo inverso da divisão. O algoritmo da multiplicação sucessiva por 2. Então, como é que é essa multiplicação sucessiva por 2? Eu pego o meu número e multiplico por 2. E vai nos dar, por que 2? Que é a base do sistema binário. Vai nos dar 1.5. Só que só existe 0 e 1 na linguagem binária. Então eu guardo 1, subtraio de 1, né? Então ficou 0.5. 1.5 menos 1, 0.5. Multiplico por 2 novamente, por isso que é sucessivo. Então imagine em termos de programação, isso aqui é um laço de repetição, até que determinado critério de parada seja verdadeiro. No caso aqui, o critério de parada é quando o resultado aqui é 1, que já aconteceu aqui, ó. Então a parte fracionária aqui ficou 0, não tenho mais o que fazer com ela. Então é 1, então o algoritmo parou. Caso, em casos de dízima, por exemplo, isso aqui continue, você tem que estabelecer um critério de parada, que seria, por exemplo, a quantidade de multiplicações que você quer realizar. Ah, eu quero 10, quero 12. Quantas multiplicações você quer? Quanto mais multiplicações, mais preciso ficará sua representação. Então, no caso da multiplicação sucessiva, a gente lê diretamente. O que no caso da divisão a gente lê de forma inversa, na multiplicação a gente lê de forma direta. Então, nós podemos dizer que B na base 2 é 1, 1. E agora escrever o nosso número 15.75, escrever-o na base binária. Então, nosso número 15.75 na base decimal é equivalente a 1111.11 na base binária. 15.75. Ok? Então, este número aqui ele está pronto para ser transformado na representação I3E754 precisão simples ou precisão dupla, se você estiver trabalhando com o tipo double. Então, vamos trabalhar com a precisão simples float. Então, primeiro passo. Vamos aqui ver o primeiro, vou marcar isso aqui. E vamos ver qual seria o primeiro passo. Então, primeiro passo do algoritmo. Eu tenho um número já convertido e nós vemos aqui a figura do ponto. Então, nós vamos, primeiro passo é a etapa de normalização. Estamos considerando a representação normalizada. O que é que significa isso? Iniciar com o 1, né? Deslocando esse ponto até ele encontrar o primeiro 1 que tem aqui. Então, no caso, 1, 2, 3. Eu vou fazer 3 deslocamentos com esse número 1 e repetir com esse ponto e repetir os 1's que tem depois. Então, botei esse ponto para cá. Quantos deslocamentos do ponto eu fiz? Os 3 deslocamentos. Então, eu vou ter aqui o meu Ezinho vai ser o número de deslocamentos que eu fiz. Se eu já tenho o meu número de deslocamentos, pela teoria da forma de representação desse expoente aqui, esse expoente é um número de 8 bits. Então, como é que nós fazemos para gerar um expoente de 8 bits?
Então nós geramos o ESão, que é o maior número decimal de 7 bits, que é o 127, somado com esse expoente que a gente acabou de encontrar. Isso vai nos dar 130, que é um número representado no sistema binário por 8 bits. Né? Então, 127 seria 7 bits cheios, ligados, dá 127, mais 3, que é 1. Então, fazendo essa aritmética, nós vamos chegar em 128 mais 2. Usando o método das potências, eu fiz essa conversão rapidamente. Né? Então, nós temos aqui 8, 4, 2, 1, os pesos equivalentes a esses dígitos, 16, 32, 64, 128. Então, 128 mais 2, aqui equivale a 128, mais 2, 130. Então, este é o nosso ESão que vai lá para a representação mantissa-expoente. E o que é a mantissa? A mantissa é exatamente o que ficou depois do ponto à direita. Esta parte aqui é o significado do número. É a mantissa, que nós vamos chamar de M. Então, vamos agora escrever finalmente a nossa representação. A representação vai ficar dessa forma. O sinal é 0, porque o número é positivo. O expoente é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então eu vou dividir aqui para ficar mais fácil o entendimento. E a mantissa é o resto. 1, 1, 1, 1, 1, que são esses 5 uns aqui, depois do deslocamento do ponto. Só que são 23 bits na mantissa. Eu coloquei 5. Então falta preencher com 18 zeros aqui na frente, né, da mantissa. Então, essa é a representação. Que se nós formos comparar com a representação que nós temos aqui na ferramenta do SchmidtNet, nós vamos ver exatamente o número 01, 000010, 1 e o resto tudo 0, que é exatamente o que nós acabamos de encontrar fazendo aqui na mão. Voltando para o slide. Então nós temos aqui essa representação. O que é que falta agora a gente concluir? Esse número, isso aqui é a representação interna no elemento de memória. Mas, quando eu escrevi meu código em C++, que compilei, ele gerou um código assembler intermediário com o equivalente inteiro deste número aqui. A gente já pode esperar que vai dar um número bem grande, né, quando a gente converter para inteiro. Então, se nós observarmos aqui na ferramenta, voltando aqui, Compiler Explorer, na ferramenta Compiler Explorer, que é uma ferramenta onde a gente escreve código em várias linguagens de programação, no caso aqui eu estou usando C++, e ele de forma responsiva, por exemplo, se eu mudar aqui esse número, verifiquem que ele está fazendo a compilação aqui, ó, em tempo de execução, e já mudou o número aqui. Então, eu vou colocar o número, não precisa ser o mesmo código que você escreveu lá na sua IDE. Pode ser qualquer outro código básico. Aqui eu criei uma função que não faz nada, né? E aqui simplesmente uma variável de escopo global y inicializado aqui por 75, porque o nosso objetivo é ver como o compilador interpretou isso aqui. E aí foi gerado esse número equivalente aqui, ó, 1 bilhão
98.645.504. Mas, professor, de onde veio esse número? Então, é fácil, gente. Não tem para que complicar, né? Então, vamos voltar aqui, ó, no slide, para entender de uma vez por todas como é que funciona isso aqui. Então, vou até mudar aqui a cor do ponteiro para a cor aqui. Então, a gente vai ver o seguinte. Lembrem que a numeração dos índices começa aqui na direita, com o índice 0, e vai aumentando até chegar nessa outra ponta com 31. Então, se eu tenho 18 bits aqui, eu comecei no 0, esse aqui vai ter o valor 17. Porque de 0 a 17 eu tenho 18 números. Então, aqui eu tenho índice 18, 19, 20, 21 e 22. Índice 23, índice 24, esse aqui é o índice 31, esse aqui é o índice 30. Então, fazendo a conversão agora de binário para inteiro, somando essas potências, então nós vamos ter todos os bits ligados. Cada bit ligado desse aqui é 1 vezes a base elevado ao expoente, mais, aí faço o somatório, 2 elevado a 24. Como é tudo multiplicado por 1, não precisa nem colocar o 1, né, gente? Então fica 2 elevado a 22, 2 elevado a 21, 2 elevado a 20, 2 elevado a 19 e 2 elevado a 18. Pode usar qualquer calculadora, seu interesse, para fazer esse cálculo. Eu vou usar aqui a própria calculadora do Google. Então posso vir aqui, abrir um Google mesmo e fazer essa conta. 2 elevado a 30 mais 2 elevado a 24 mais 2 elevado a 22 mais 2 elevado a 21 mais 2 elevado a 20 mais 2 elevado a 19 mais 2 elevado a 18. E vamos ver quanto é que dá esse número. Exatamente o número que foi interpretado ali, traduzido pelo compilador na sua representação inteira. Veja que ele inclusive associou o tipo long a este número. E internamente, no hardware em si, será aquela representação binária desta forma. Eu sou o professor José Naldo de Oliveira, tornando fácil o que parece complicado.